trabalhar da seguinte forma: hoje teremos assim 3 grandes blocos dentro do livro Cântico dos Cânticos. Aí temos aquela discussão, aquela letra, só que eu vou acrescentar uma segunda letra para a nossa discussão, uma segunda música, e aí a gente vai juntar as 2 letras, os 2 clipes, e vamos proceder àquela discussão que eu havia prometido para vocês. Mas antes da discussão, vamos para o primeiro bloco, iniciando assim, em Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, versículo 7. É interessante porque, na verdade, vamos encontrar um texto que é essencial para o entendimento de Cântico dos Cânticos. O texto diz assim: mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo, não despertem nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser. Vamos observar novamente esse texto, por exemplo, no capítulo 3, onde acontece o casamento. Mas é interessante, nós vamos ter a cerimônia do casamento, mas no primeiro momento não ocorrerá a consumação do casamento. Ainda teremos um processo, mas mesmo assim, no capítulo 3, vamos ter uma repetição do mesmo princípio no versículo 5. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo, não despertem, incomodem o amor enquanto ele não o quiser. É interessante porque, novamente, afirmo a questão que tratamos no primeiro encontro. A palavra amor em Cântico dos Cânticos, por que não dizer em toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, amor é uma palavra que no hebraico significa doação, porque a palavra que vai aparecer em Cântico dos Cânticos é a Havá, que vem da raiz Rav, que significa doar-se. Não significa transformar o outro, como eu afirmei, em mantimento para as nossas necessidades emocionais, afetivas, físicas, enfim, não é isso. A Havá quebra por completo essa tendência de transformarmos os outros, não só o namoro, o noivado, o casamento, a amizade, mas transformarmos todos os nossos relacionamentos num caminho de suprimento para as nossas necessidades. Então, na verdade, no capítulo 2, versículo 7, vai ocorrer no livro uma divisão muito interessante. Por quê? Nós temos aqui uma unidade textual que começa no capítulo 2, versículo 3, até o capítulo 3, versículo 5. É o que nós chamamos na língua hebraica uma unidade textual. E o versículo 7 do capítulo 2 é uma divisão, onde aparece pela primeira vez em Cântico dos Cânticos uma advertência para não despertar o amor. Agora olha que interessante, o texto diz assim: não despertem nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser. Alguns imaginam que a referência é a Salomão. Alguns afirmam isso, já ouvi essa afirmação, que seria o próprio Salomão o divisor de águas nesse relacionamento. Ou seja, Salomão decidiria ou não pela concretização desse amor em todos os aspectos. Mas na verdade isso é impossível à luz do texto, porque a forma verbal que se encontra no capítulo 2, versículo 7, é uma forma verbal feminina e singular. E aí não é possível uma referência a Salomão, porque a forma, volto a afirmar, é feminina, singular. Agora, se pegarmos a palavra amor, que é a palavra em questão em todo o livro, amor não, amor é uma palavra hebraica, que é uma palavra que está no feminino. Então, na verdade, quando o texto diz não despertem nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser, é o próprio amor que vai decidir. Isso é muito interessante, porque não é Salomão, como alguns imaginam, até porque eu imagino que Salomão estava ansioso
para realizar e concretizar esse amor, assim como a princesa também. Mas na verdade, o texto diz que o próprio amor deve decidir esse curso. Ou seja, é um pedido para que se deixe que o amor tome o seu curso natural. E aí, gente, vem um problema muito sério, o que alguns poderiam imaginar: bom, pastor, então o próprio amor vai decidir esse negócio. E aí alguns confundem amor com hormônio. Alguns confundem amor com hormônio. Se confundirmos amor com hormônio, vamos ter um problema. Porque se é o amor que vai decidir e a pessoa confunde o amor com o hormônio, a decisão é agora, é na lápis. Então nós vamos decidir hoje no início desse negócio, da concretização do clímax desse relacionamento. Mas na verdade a Bíblia nos diz que Deus é amor. Deus é amor. Então devemos entender que o amor, ele deve crescer, deve ter um curso natural nesse processo. Para vocês terem ideia, no capítulo 3 há uma cerimônia, gente. Aí você pode pensar: não, pastor, mas é claro que houve uma cerimônia, se tratava de um rei, então a cerimônia não é prova de absolutamente nada, é simplesmente um rei que está se casando, então a cerimônia é inevitável. Discordo. A cerimônia, algo que acontece publicamente, é essencial em toda a Bíblia. Rapidamente, só interrompendo a interpretação de Cântico dos Cânticos, Gênesis capítulo 2, abra sua Bíblia comigo, ou me acompanhe, enfim. Olha o que nos diz Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 é um texto muito interessante, porque diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Duas questões. Alguns imaginam que essa segunda referência, por essa razão o homem deixará pai e mãe, isso aqui é algo público, é algo público. Deixar pai e mãe é algo público, é algo que está sendo comunicado à família, até porque a família, durante muito tempo, era a principal organizadora do casamento. Inclusive a celebração não era feita por nenhum sacerdote no primeiro momento, era feita pela família, a própria cerimônia, a celebração de casamento. Mas olha que interessante, o texto diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe. Isso é uma questão pública, isso vai variar de cultura para cultura. Um amigo meu, ele africano, ele disse que no local onde ele morava, na África, a cerimônia pública era muito interessante. Ele me contava, hoje acho que ele está na Holanda e tal, mas ele me contava que no local onde ele morava, essa questão pública era feita de uma forma muito simples. A pessoa, o homem e a casa da garota levavam uma esteira, gente, aquela esteira, parecendo aquela esteira assim de palha e tal, enfim, chegava na casa da menina, tocava lá, né, batia lá, eles não tinham nem campainha lá. E aí quando o pai abria a porta, o pai, a mãe, enfim, ele estava com a esteira na mão. Aquilo ali, ele estava fazendo um pedido oficial de casamento. Você não vai chegar hoje com esteira na casa do seu namorado: olha só, o pedido de casamento é perigoso, inclusive, esse namoro terminar antes do tempo. Chega: olha, eu estou com a esteira aqui e tal. Acho que hoje o entendimento é outro, né? Mas algo público está sendo ensinado aqui: deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Alguns imaginam que aqui se trata da união sexual. Eu discordo. Por enquanto não é uma união sexual, porque o hebraico não traz essa ideia. A ideia de iniciar, em algumas traduções, ou se unirá à sua mulher, a palavra hebraica é davak, e iniciar, davak significa literalmente força ligadora intensa. Davak deu origem a uma palavra que nós conhecemos muito bem, devek, que você usou muito quando você estudava na educação infantil, nos tempos do Jardim Zero. Jardim Zero, gente, fantástico. Jardim Zero. Devek é cola.
Por isso que Davak, usamos muito, por isso que Davak é força ligadora intensa. Você fala, pastor, então está aí. É a consumação sexual. Não é. Vou provar para vocês na palavra. Gente, a palavra Davak é a ideia de união muito profunda, intensa, que antecede, inclusive, o encontro dos corpos no aspecto sexual. O texto me diz isso. Não estou inventando isso. Eu não estou fazendo uma exegese, ou seja, colocando no texto interpretação. Porque o texto é claro, eu não estou fazendo uma exegese, eu não estou acrescentando algo ao texto, eu estou tirando do texto, que é uma exegese. Porque na verdade, a palavra Davak é força ligadora intensa, e logo em seguida diz: e eles se tornarão uma só carne. Agora sim. Gente, a palavra carne aqui não é a palavra para filhos. O pessoal diz, pastor, que lindo, isso aqui diz respeito aos filhos. Gente, existe palavra hebraica para filhos. Não é o caso aqui. O texto não está falando de filhos. A palavra carne é bassar. É a mesma expressão, por exemplo, carne de frango, bassarof. Inclusive eu não curto, nem hambúrguer de frango eu gosto. Bassarof, carne de frango. Bassar keves, carne de carneiro, eu também não curto. Eu sou muito carnívoro. Então, na verdade, a palavra bassar é encontro de carne, de corpos. Inclusive lá no Novo Testamento, Paulo vai citar o mesmo texto de Gênesis. Só que Paulo não vai escrever em hebraico. A palavra está no grego. Qual é a palavra utilizada lá no mesmo texto? Soma, que é corpo. Você vai ao médico, o médico faz todos os anos. Olha, a sua doença é psicossomática, uma coisa linda. É na psique, mas ela está somatizando o seu corpo. Paulo usa soma, que é corpo. Então aqui sim, gente, é um encontro de corpos. Mas antes do encontro de corpos, Gênesis diz que deve existir alguma coisa pública e deve existir Davak, união intensa, força ligadora intensa. Aí você olha hoje para a nossa sociedade. Aí vem uma pessoa me dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado, que a Bíblia é um livro que não tem princípios relacionados à sexualidade. Eu lamento essa interpretação, porque a Bíblia enobrece a sexualidade. Me ligaram de São Paulo, uma jornalista disse, pastor, você está na linha comigo, eu sou jornalista de um jornal que tem uma saída muito grande em São Paulo, quero fazer uma entrevista com você. Eu falei, tudo bem. Sobre o quê? Eu quero discutir essa questão de ficar ou não ficar e tal, mas eu queria que você desse uma opinião. Eu falei assim, olha, eu não gosto muito de dar entrevista por telefone, mas vamos lá. Eu prefiro via internet e tal. Não, mas vamos, por telefone, eu estou aqui e tal, preciso dessa entrevista agora. Psicólogos serão entrevistados, líderes de outras religiões, mas a gente quer a sua opinião. Eu falei, olha, ficar, não ficar, para mim não é essa discussão. A questão é muito mais profunda. A questão que envolve ficar, não ficar, peguete, ficante, isso aí não é a questão. Eu penso que a nossa geração está perdendo a sacralidade do corpo. Nós estamos perdendo a visão que o corpo é sagrado, nas músicas, nos filmes, nas poesias. E se a gente perder a sacralidade do corpo, nós perderemos os limites, o bom senso. Eu estava lendo uma psicanalista muito importante no Brasil, e ela defende uma tese na visão dela, na interpretação dela da teoria freudiana, que não é uma teoria tão simples assim. Ela disse o seguinte, na percepção dela como psicanalista, ela defende a tese, a leitura dela de Freud é a seguinte: se um dia a sexualidade, na visão freudiana, segundo essa psicanalista, Freud apontava para o drama, ele disse, chegará um dia que a sexualidade será banalizada, e o dia que essa força extraordinária for banalizada, o ser humano vai desviar as suas pulsões para a violência.
Se ele está correto ou não na interpretação freudiana, eu não sei. Mas acho muito interessante a conclusão dela. Vivemos dias de uma banalização assustadora. Eu estava numa escola da Asa Norte, uma escola da rede pública, falando para jovens sobre sexualidade. E aí eu mencionava o fato de muitas músicas ridicularizarem, principalmente a mulher, que é chamada de ego, de cachorro, enfim. E aí eu discutia também a questão da sexualidade, que também é muito ridicularizada. Aquelas músicas que sempre tem um sentido duplo. Inclusive, eu não sou fã número 1 de praia, tá, gente? Eu suporto até uma semana. Mas enfim, quando tem uma combinação, para mim, bombástica, areia, sol terrível, aquele sol terrível, e música insuportável, aquela música que fica denegrindo o corpo, principalmente umas correntes aí do axé. Gente, essa combinação para mim eu não suporto. Areia, sol e essas músicas insuportáveis. E axé. Gente, isso para mim tem um limite, eu suporto uma semana. E minha esposa fica brava comigo, ela diz: meu amor, você tem que aguentar. Eu falei: eu não sou obrigado a aguentar isso. Deu. Aí eu vou para sombra e falo: já deu, tá bom demais. Eu gosto de chegar muito cedo na praia, correr um pouquinho, mergulhar, fico mais um pouquinho, tá bom demais. E uma semana está ótimo para mim. Mas uma menina me disse o seguinte dessa escola: eu discordo. O que tem você ser chamada de cachorro? Eu falei: sabe, eu gosto. Mas eu gosto. Eu falei: bem, tudo bem, se você gosta, filha, é uma coisa que eu não posso assim, realmente opinar muito. Eu falei: não, o que tem? Uma cachorra, uma cadela. Eu acho até bonita essa expressão, cachorrona. Eu falei: não, tudo bem. E tal, eu acho bacana. Inclusive o aluno falou: professor, não discuta com ela porque ela é uma cachorra. Aí o pessoal falou: isso é verdade e tal. Enfim, eu não vou discutir, né, essa questão. Mas o fato é que as pessoas não veem nenhum problema, né? Eu estava numa academia, não vou dar nome assim. Eu estava numa academia porque eu fui convidado para dar uma palestra na academia. Eu cheguei um pouquinho antes para conversar e fechar os detalhes, né, da palestra. E foi muito interessante porque enquanto eu estava lá, eu estava assistindo uma aula de axé, né? Eu achei assim curioso, porque eu estava olhando algo que eu não sabia se era uma aula de axé ou um ritual de acasalamento. Não tinha exatamente a noção do que estava acontecendo. Gente, eu achei assim, eu falei: gente, se o namorado dessa menina chegar, que ela era aluna do professor, né? A menina quase arrancando o quadril, e o camarada também, essa parte quase saiu, né? Eu vi a hora dessa parte sair, né? Não, porque fica só a parte de cima, porque é um negócio assim. Aí vai, quebra, vai manhinha, tem que ter manhinha, tem quebra, eu não sei por que isso, né? E a menina ali, tá, e o cara falou assim: não, vamos, e quebra. Eu falei: gente, e eu olhando aquilo, eu falei assim: gente, alguém, por favor, por falar, senão vai sair essa parte aqui do rapaz, né? E da menina também, porque eu disse: gente, eu vou demonstrar aqui, você vai chegar aí no verão e vai arrebentar, mas tem que soltar essa parte. E a menina soltando, eu fico imaginando chegando o namorado da menina, ou o noivo, ou o marido, eu fico imaginando, né? Já imaginou o Café vou fazer uma surpresa para o meu amor? Nossa, estou com saudade dela, eu vou fazer uma surpresa, eu vou chegar na academia, no horário que ela está nessa aula, ela vai ficar tão feliz e chega o camarada para fazer a visita. Quando ele entra, eu fiquei imaginando ele se preparando para aquela cena. A menina quase arrancando essa parte, o cara também, quebra, ele fala: olha, eu acho que a situação não vai ficar muito bem. Mas na verdade é uma banalização da sexualidade, que é tratada de forma irônica, banal. E nós estamos caminhando nessa direção. A Bíblia não. A visão da Bíblia é uma visão sublime do corpo. Tem um rabino que disse o seguinte: ele afirmou algo que eu acho extraordinário. Ele diz: quando perdemos a visão sublime de que fomos criados à imagem e semelhança do Criador, as portas estão abertas para tudo que é ruim, destruidor. Quando perdemos essa visão de que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador, quando uma mídia insiste nessa estupidez que basta usar camisinha e está tudo resolvido, eu costumo
afirmar o seguinte: eu estava conversando com o secretário do GDF esses dias e disse a ele: ou você procura parcerias com gente séria, ou vocês ficarão o resto da vida com essa campanha, que muitas vezes é uma campanha muito limitada, achar que uma camisinha vai resolver. Não inventaram ainda a camisinha para algo, porque tem muita gente machucada, destruída, humilhada. A visão da Bíblia, gente, fala em dar vaca, em construir uma força ligadora intensa antes do Bassar. A moçada hoje só tem ponto de porcos, não sabe pelo nome direito, sabe um pouquinho do nome e tal. Tem gente que nem precisa conhecer o nome, tem gente que já vai para um intercurso sexual já no baile, nos bondes da vida. Uma menina falou: não, engravidei, foi no bonde. Eu imaginei que ela estava dentro de um bonde, gente. Eu falei: gente, mas no bonde? Eu imaginei assim, foi de madrugada e tal, o bonde vazio, metrô, deve ser metrô. Eu pensei: não, gente, foi no bonde. Mas que bonde? Não, foi no baile. Eu estava no bonde, a gente faz um bonde e todo mundo dançando, eu estava ali e tal, e só com a sainha, sem nada por baixo, tudo aí rolou, e no meio daquele bonde, aquela música assustadora, aquele negócio, eu engravidei lá dentro, no bonde, num trenzinho, né? Ela disse: o trenzinho da alegria, né? Então, para vocês verem, se é isso que é sublime, se é isso que é ser trenzinho da alegria, né? Se é isso que é ser legal, pode fotografar ali. Se é isso que é ser legal, que é ser moderno, que é ser bacana, gente, quero dizer algo para vocês: a Bíblia está anos-luz à frente de tudo isso, porque a visão da Bíblia é sublime. A visão da Bíblia coloca a sexualidade como um meio extraordinário de conhecimento, um meio extraordinário que revela a glória de Deus e não apenas libera hormônios. Mas é uma pena hoje que ninguém quer saber de força ligadora intensa. Antes do Bassar, as pessoas já partem logo com o encontro de corpos, e a pegada é forte, é cada dia mais forte. Então, você pode observar nas escolas, né? Gente, a pegada está cada dia mais forte, a meninada está apertando mesmo, em todas as letras e tal. É pegada forte, intensa, é encontro de corpos, sem força ligadora intensa da alma no coração. Se isso é ser sublime, é ser moderno, temos uma visão muito. E tem gente que diz: eu tenho até vergonha de discutir sexualidade à luz da Bíblia. Pois eu não tenho, porque eu creio que nós temos a palavra mais nobre sobre sexualidade está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Uma geração pode ser curada se observar o que diz a palavra. Uma geração pode ser restaurada se observarmos os princípios da palavra de Deus. Agora, ela diz: não despertem, não façam isso, eu não vou fazer isso. Há um tempo do próprio amor. O Ahavá, ele vai crescer. É como se ela estivesse dizendo: não inicie o processo de encontro amoroso, de Bassar, enquanto não surgir a oportunidade e a ocasião apropriada. Enquanto esse amor não amadurecer, enquanto esse amor não passar por força ligadora intensa, enquanto esse amor não passar primeiramente por questões públicas, por uma legitimidade pública também. Ela diz isso: não despertem o amor. E tem muita gente brincando com o amor, brincando com essas questões, né, envolvendo a paixão, corpos. E ela diz isso: não despertem, deixa o Ahavá seguir o seu curso. Eu costumo dizer que as pessoas estão abortando os processos, por isso não amadurecemos. A gente não dá tempo ao tempo. Vivemos tempos velozes e furiosos, bem velozes e cada dia mais furiosos. Então vivemos esses dias, é acelerar,
acelerar, acelerar, até quando o motor aguentar, como diz a música, a letra dos Engenheiros do Havaí, acelerando nessa infinita raiva, para ver se o motor aguenta. Se não aguentar, paciência, e as plagas estarão aí. Não fume, não bebe, eu quero saber. Acelera, acelera, acelera. Vamos ver se esse motor aguenta. Vamos ver se o motor aguenta. E como nos diz Engenheiros na música, a música diz o seguinte: olha, sem objetivos, sem motivos para viver, se é que existe algum, ele questiona se é que há algum motivo para viver, é só acelerar, 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 e ponto final. O motor vai aguentar? Não sei, vamos embora. E não é só o motor da máquina, da Ferrari sexual, não. Eu quero ver se o motor emocional vai aguentar, o motor afetivo, o motor da intimidade. E a galera está acelerando. Negócio de força, ligador de pensa. Eu quero é passar. Eu quero encontro de corpos intenso. Tem gente aí com 13, 14 anos que já está vivendo assim como se fosse um casal. Assim. Já está no Barça há muito tempo. Nunca a pessoa vai olhar para um texto desse e vai imaginar que se trata de um caminho de cura, a não ser que ela olhe para esse texto com o olhar do livro, com o olhar da palavra. Aí sim, mas se não for assim, ela não vai entender esse texto. Não desperte o amor até que ele. E que amor é esse? É a Ravá. É o amor que se doa. E aí eu paro um pouquinho para dizer o seguinte: esse é o primeiro bloco ainda, depois vamos para o segundo bloco, mas o primeiro bloco ainda eu diria que o Ahavá, esse amor que se doa, ele quebra a estrutura que nós temos hoje de amor até nas amizades, nos relacionamentos, de um modo geral. Por quê? Se você for analisar uma palavra que a gente usa muito, narcisismo, não sei se a gente tem entendido isso. Eu até achei que eu entendia isso. Eu achei que eu compreendia bem o que significava narcisismo. Descobri que eu entendia muito pouco. E comecei a estudar o que significa um amor que se pauta pelo narcisismo e não por Ahavá. Penso eu que o nosso amor está trilhando muito mais o amor da sociedade, o narcisismo, do que de fato um amor que se doa. Olha só, tem um livro muito legal, Introdução ao Narcisismo, Ensaios de Metapsicologia e Outros Textos, de Freud. É um livro de 1914 até 1916. Esse livro é muito interessante. E Freud vai definir o termo narcisismo, que na visão dele vem de uma descrição clínica. E segundo Freud, foi escolhido para designar a conduta em que o indivíduo trata o próprio corpo como se este fosse de um objeto sexual. Isto é, olha-o, toca nele e o acaricia com prazer sexual, até atingir plena satisfação mediante esses atos. Só que olha que interessante, esse termo narcisismo tem o seu nome derivado de Narciso, e ambas da palavra grega que significa entorpecido, de onde também vem a palavra narcótico. Vou repetir, a palavra narcisismo tem o seu nome derivado de Narciso, que nós vamos discutir o mito agora, e ambos da palavra grega que deu origem a entorpecido, né? A palavra narquê, de onde também vem a palavra narcótico, porque o narcisismo é uma tendência que traz esse estado de entorpecimento. Por isso que o Capital naquela música, fogo que sob todo o torpor, a pessoa fica anestesiada. E o narcisismo é esse caminho que traz esse sentido de entorpecimento, sob todo o torpor.
Ahavá não, gente. Quando pensamos em Ahavá, estamos pensando em um amor que se doa, não esse amor que vai gerando esse estado narcótico assim da alma. Agora vamos lá, vamos falar sobre Narciso então? Vamos conversar um pouquinho sobre o mito de Narciso, encerrando esse primeiro bloco. Narciso era um belo rapaz, mas com um pequeno detalhe: indiferente ao amor, filho do deus Rio, Céfiso, e da ninfa Iríope. O que é uma ninfa? Divindade feminina da mitologia grega que habitava bosques, fontes e rios. Então esse homem, esse rapaz, ele brota dessa relação de um deus do rio, Céfiso, e da ninfa Iríope. O problema é que as moças e as ninfas apaixonaram-se por Narciso. Quando ele chegou à fase adulta, ele tinha já uma rede de gente apaixonada, enlouquecida, louca. Era a família Narciso, não era a família Restart, a família Narciso. Uma rede de fãs. E aí essa família apaixonada, turma louca, homens apaixonados por Narciso. O belo jovem não se interessava por nenhuma delas. Até os homens ficavam chocados com a beleza de Narciso. As mulheres apaixonadas, as ninfas, essas divindades loucamente apaixonadas por Narciso. O problema é que esse jovem não se entregou ao amor. Mas teve uma ninfa que ficou muito chateada. Hoje ela entraria com processo, porque tudo hoje é processo. Tudo é processo, né? Então, esse estado jurídico, tudo é processo. Só que uma ninfa, ela ficou muito chateada. E todas as moças desprezadas, elas pediram vingança aos deuses. Alguém precisa se levantar contra esse rapaz. Ele deixa todo mundo apaixonado, não se envolve com ninguém. Ok. Nêmesis apiedou-se de todas essas moças apaixonadas. E ele resolveu fazer o seguinte: eu vou vingar todas vocês, inclusive a ninfa Eva. De onde vem essa ideia do Eva? Nêmesis teve compaixão dessas mulheres apaixonadas e induziu Narciso. Depois de uma caçada num dia muito quente, ele induziu Narciso a se ajoelhar, debruçado na fonte de Téspios para beber água. Aí complicou, gente. Porque nessa posição revelou algo que ele já estava cultivando a vida inteira. Ele viu seu rosto refletido na água, se apaixonou pela própria imagem, porque o narcisismo é isso. O narcisismo é você se apaixonar pela própria imagem e você tentar projetar sobre a vida dos outros a sua própria imagem. Eu costumo dizer para os casais, para os amigos, eu falo isso para os amigos, não é só para casais não. Eu digo o seguinte: você precisa entender que o outro foi criado à imagem e semelhança do Criador, não foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Porque a pessoa que vive no narcisismo, ela quer projetar a sua própria imagem no outro. E aí que nós temos umas relações malucas, doentias, de fãs. Eu encontrei com aquele compositor Lobão em São Paulo. E aí eu disse: Lobão, eu queria falar uma coisa para você, cara. Eu acabei de dar uma aula no Mackenzie, eu estava saindo de Brasília para São Paulo. E falei: cara, eu acabei de dar uma aula agora usando uma letra sua, cara, que foi eternizada pelo Cazuza. Vida louca, vida breve. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Eu falei: rapaz, eu sei, você acertou a primeira parte da letra. A vida é breve mesmo, cara. Muito breve. Era só você ser louca. E aí travei uma conversa muito legal com o Lobão. Mas ele me disse muitas coisas interessantes, mas uma coisa que o Lobão disse
em uma entrevista, ele refletiu um pouco nesse bate-papo comigo. Não exatamente com essas palavras, porque essas palavras ele disse na entrevista. Mas conversando comigo, ele falou algumas coisas que trilhavam o mesmo caminho. Ele disse: eu tenho medo de fã. Quando a pessoa diz assim, eu sou seu fã, ele dá uma olhadinha se não tem nenhuma faca na mão, se não tem um revólver. Porque fã é assim, fã é uma loucura. Ele pode te matar, ele pode te amar, mas ele pode te odiar também. E o Lobão está certo. O problema aqui é a pessoa que vive esse universo do narcisismo. A pessoa, ela ama a própria imagem. Ela quer projetar no outro a sua própria imagem. E quando o Narciso viu a própria imagem, ele se apaixonou, descuidando-se de tudo mais, ele permaneceu imóvel na contemplação ininterrupta de sua face refletida. E assim ele morreu. Inclusive uma flor, né, que recebeu o seu nome, tem uma beleza realmente singular, mas ela é narcótica e estéril, como todo narcisista. Ele não frutifica. Ele não frutifica. Amor na Bíblia, uma pessoa me perguntou qual a diferença entre amor e paixão. Tem muitas diferenças. Uma delas é que o amor frutifica, ele se expande. A paixão muitas vezes é só algo que é potencializado. Pode ser uma adoração de si mesmo. Tem gente que se adora, gente. O narcisista, ele não consegue viver arravado. Ele não consegue lidar com essa ideia do cântico dos cânticos. Ele não consegue esperar nada, absolutamente nada. É ele. E eu costumo dizer que o narcisista, quando ele canta aquele cântico evangélico antigo, ele pensava em mim, ele pensava em mim, pensava em mim. É assim, ele não consegue criar vínculos, sabe? Ele não consegue criar pontes, não se expande, gente. É uma panela de pressão, ele sufoca todo mundo. Porque qual era o dilema de Narciso? Ver-se ou viver, ver-se e não viver, ou não se ver e viver. O problema é quando ele se depara com a própria imagem, é imerso em si, é que é anulado completamente o princípio da alteridade, que é um princípio tão bonito nas ciências sociais. O que é alteridade? É a condição daquele que é diferente de mim. Quem mergulha na sua própria imagem não consegue viver a alteridade. Seu desejo é devorar-se a si mesmo. Ao contemplar-se nas águas da fonte, sua unidade rompe-se. O que era um, parte-se em dois. A sua unidade se rompe. Sua posição reclinada para baixo não permite ver a vastidão do horizonte. Deixa-o envolto em si mesmo. Agora, quero dizer algo para vocês. Não há risco zero na vida. Amar é correr riscos. C.S. Lewis defende isso. O amor não é um investimento seguro. Aí você fala, gente, meu Deus do céu, todos os pastores pregaram até hoje que amar é um investimento seguro. Só que C.S. Lewis diz o seguinte: ele não é seguro em um aspecto. Amar é ser vulnerável. Você não tem como amar e ao mesmo tempo controlar a dimensão do amor do outro. Tem gente que diz, pastor, eu amo muito mais do que ele. Como é que você mediu isso? Não, porque ele não faz o que eu faço por ele. Aí é muito complicado, gente. Porque cada um tem uma forma de expressão, devido à sua história de vida, uma maneira de comunicar. Não, pastor, mas olha, esse homem não me ama, essa mulher não me ama, esse amigo não me ama. Na verdade, quando C.S. Lewis diz que amar é ser vulnerável, porque se você amar qualquer coisa na vida, se prepare, o seu coração será quebrado muitas vezes. Faz parte da vida. Amar é você trilhar um caminho de encontros e desencontros. É trilhar um caminho de chegada e de partida. Amar é você ter o coração muitas vezes machucado.
Quem não quer trilhar esse caminho, como disse C.S. Lewis, não quer sofrer, ok? Não ame ninguém. Faça isso que você não vai sofrer. Viva num caixão, disse C.S. Lewis. Vá para um caixão, viva lá. Não ame nada ou ninguém, porque se você amar qualquer coisa ou alguém, o seu coração será partido. As coisas mais simples da vida, quando você direciona amor, quando você se doa, você vai sofrer. Eu me lembro, nós temos um projeto social em parceria com um amigo meu, e nós estávamos conversando com o menininho do projeto, 11 anos, idade do meu filho. Um pastor de São Paulo perguntou para esse menininho: qual é o seu sonho? Esse menininho olhou para ele e falou assim: tio, eu quero ser gente. Olha, galera, eu estava ao lado, meus olhos encheram de lágrimas. O Wolverine, que é o coordenador do projeto, esse lutador, começou a baixar a cabeça. Aí o pastor falou: não, você já é gente. Eu falei assim: sou não, eu só quero ser gente. Isso corta o nosso coração. Quando amamos qualquer coisa, um animal de estimação. Eu me lembro que eu tinha carinho por um jabuti, que eu criei quando era moleque. Quando ele desapareceu, e eu desconfio que ele não desapareceu por si só, porque um jabuti com aquela velocidade toda, ele gastaria, mas ele desapareceu. Eu acordei de manhã, gente, jabuti não tinha nenhuma manifestação de carinho assim, claro. É uma coisa esquisita. Você colocava banana para ele, ele comia, voltava, a cabeça para o casco e tudo. Não é como um cachorro e tal, mas eu gostava daquele jabuti, gente. Quando ele desapareceu, eu não senti falta. Um jabuti. E jabuti é jabuti. Você não chega: oh, que gracinha, vem aqui. Gente, jabuti não vai balançar o rabinho: ai, que gracinha, pular em você e tudo. Até porque a velocidade é terrível, né? Ele andando assim, eu falei: gente, isso aqui não vai chegar nunca, nem na comida dele. Mas quando o bichinho desapareceu, eu senti falta. Amaram isso. Uma amiga minha me ligou e falou: pastor, eu estou arrasada, você não sabe quem morreu hoje. Eu falei: meu Deus do céu, querida, abra logo quem foi. Pastor, eu não sei nem como te dizer isso. Eu falei: não fale. Eu conheci a mãe, o pai, todo mundo. Eu falei: pastor, ele morreu. Quem? Pastor, meu canário belo. Gente, eu fiquei com medo dela me pedir para fazer um enterro no meu canário. Eu fico imaginando eu entrando no caixão. Aquele caixãozinho. Esse cantou tanto, deixou uma vida pela frente, uma história. Não, eu fiquei quase, eu falei: gente, ela vai me pedir para fazer um culto em ações de graças. E eu não sei o que eu vou falar. Aquele caixãozinho entrando e tal. Mas ela sofreu, porque falou: pastor, foram muitos anos de caminhada e tal. Mas o grande engano de Narciso foi errar na escolha de amor. Quando erramos na escolha de amor, cometemos o mesmo engano. Ao invés de dirigi-lo a outro, de se arravar, voltou-se para si mesmo e cometeu assim, eu diria, um caminho sem volta. O que ele ama é a sua própria sombra, o próprio reflexo. Por isso não abandonou as águas da fonte. Para encerrar, eu diria o seguinte: esse bloco: todos têm um Narciso em si. A Bíblia chama essa questão também de natureza humana. Mas todos têm um Narciso em si. Nós vivemos na superficialidade, nas aparências. Somos seres sem profundidade nos relacionamentos. Vencer o Narciso que temos por nós é um grande desafio. Quem mergulha no narcisismo, ele faz uma escolha de amar a si mesmo. E as pessoas vão ferindo. Elas passam por igrejas e por onde passam fazem confusões.
Ah, porque esse pastor não presta, essa igreja é tradicional demais, essa é renovada demais, e esse trabalho não presta. Eu fiz uma experiência na minha vida de atender essas pessoas que reclamam demais de pastores e de igrejas. Eu já estou acostumado com o pastor. Eu só tomei uma decisão na minha vida de amar quem não me ama. Aí depois que eu tomei essa decisão, gente, tá bom demais. Eu estou vivendo bem demais, porque tem gente que não me ama. Pessoas que estão debaixo do meu pastorado que não me amam. Mas eu fiz uma pesquisa dessas pessoas que reclamam da igreja. Eu não posso afirmar, porque eu não escrevi uma tese sobre isso, mas em alguns casos, eu vou afirmar que foram em todos os casos, as pessoas manifestam os mesmos padrões em outros relacionamentos. Por exemplo, eu já atendi muitas pessoas que têm uma crença básica. O que é uma crença básica? É uma crença que ela faz gravitar em torno de si outras crenças. Quer ver uma crença básica que nós temos? Quem me critica não me ama. Eu já atendi muita gente com essa crença básica, só que elas não aceitam. Eu tenho que caminhar com a pessoa até ela entender que na verdade aquilo é uma crença destruidora. Quem me critica não me ama. Tem gente que é maravilhosa até o dia em que ela é contrariada. Gente, o narcisismo é um caminho estéril, narcótico, porque é assim a vida, aparência. A pessoa mergulha em si, ela não consegue buscar esse olhar para o outro, ela não consegue entender a Havá. Se você for trabalhar alguém que está mergulhado nas próprias fontes, você precisa primeiro desconstruir esse padrão, que está trazendo muita dor e muita destruição. E as pessoas vão deixando um rastro. Olha, pastor, eu não posso ir em tal lugar porque eu vou encontrar com ex-namorado. E eu não posso ir numa igreja tal porque eu vou encontrar com ex-pastor e alguns irmãos. E também não posso ir em tal lugar. Gente, meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Tantas questões que não foram resolvidas. Nós estamos falando de intimidade. Cântico dos Cânticos é resolver questões. No próximo bloco, nós vamos discutir como lidar com rupturas, porque nós vamos ter uma ruptura aqui, nesse relacionamento aqui, porque até então, gente, é só rasgação de seda. Tudo bem, é uma rasgação de seda inspirada pelo Espírito Santo, mas, enfim, no capítulo 2 ela diz: sou uma flor de Salom, um lírio dos vales, como um lírio entre os espinhos é a minha amada, entre as jovens, como a macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-se à sua sombra. Você fala: pastor, mas que coisa linda! É uma coisa muito linda. Só que vai acontecer uma coisinha aqui, depois do casamento. Gente, a casa vai cair. Alguém vai correr para o jardim. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês: o que fazer quando o outro corre para o jardim? Emburrado, chateado. Porque aqui é só alegria. Você isso, tal, pá, coisas maravilhosas. E agora? Quando vem uma crise, uma ruptura, o que fazer? Próximo bloco, vamos tratar sobre o que fazer quando o relacionamento que está sendo construído debaixo do Ahavá e não o narcisismo. O que acontece quando isso passa por uma ruptura? Uma coisa tão bonita que passa por uma ruptura. Como lidar com isso? Eu vou dar alguns caminhos, alguns princípios para você lidar. Você vai poder aplicar para amizade, para namoro, para família. São princípios bíblicos que servem para todos os relacionamentos. Não vai embora, tá bom? Vamos rolar um clipe. Esse clipe é muito forte também. E depois desse clipe vamos fazer um pequeno debate, depois um intervalo e o segundo bloco, como lidar com as rupturas. Será que pode parar? Rapidinho, depois a gente volta. Gente, presta atenção nesse clipe e depois a gente discute Fogo, que foi a música.
A gente começou junto e agora está aqui de novo. Anos e anos depois. Eu tenho processo exato e sei como demandar. Aprendi os livros pra utilizar. O certo lado de quem sabe o que quer. Tenho tudo planejado pra te impressionar. Luz no fim de tarde, teu rosto encontra a luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito. A minha paixão será querer a mão. As coisas são mais fáceis na televisão. Tenho um carro, só alguém que vê, nada acontece. Eu não sei porquê, eu não perdi um detalhe. Onde foi aí no encontro, a fórmula do amor. Aí no encontro, a fórmula do amor. Aí no encontro, a fórmula do amor. Eu tenho a pose exata pra me fotografar. Aprendi os filmes pra utilizar. Um certo ângulo de quem sabe o que quer. Tenho tudo ensaiado pra te conquistar. Tenho um papo e sei até dançar. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que não? As coisas são mais fáceis na televisão. Eu já puxava alguém veio, nada acontece. Não sei porquê, você não define o detalhe. Onde foi que eu errei? Aí no encontro, a fórmula do amor. 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 Quando eu passo alguém nem vê, nada acontece. Eu não sei porquê, se eu não defini um detalhe. Onde foi que eu errei? A fórmula do amor. Aí no encontro, a fórmula do amor. Aí no encontro, a fórmula do amor. Aí no encontro, a fórmula do amor. Estamos em discussão das 3 letras. Quem puder participar, se puder usar o microfone aqui, vocês são 5, vira aqui, acho que é melhor. Temos 3 letras que foram tratadas: fogo do capital, exagerado, e fórmula do amor. E eu queria que vocês fizessem links, estabelecessem links com os temas relacionados ao amor, a Ravá e tudo que foi tratado em Cântico dos Cantos até agora. Está aberto o espaço. Quem quiser ver. Amor, né? E não aquela descoberta no dia a dia de que aquela pessoa é tão legal que eu tenho interesse de estar com ela, e não aquela personificação de uma imagem que às vezes eu até escutei ela falando. Eu não sei se vocês já tiveram isso na época da adolescência. Nossa, eu via muito isso. Tipo, aquele garoto da igreja que era o mais legal, ele criava toda uma imagem da menina perfeita e passava um tempo, todas as meninas estavam parecendo aquela imagem que ele tinha criado. E eu enxergo mais ou menos isso. O que eu mais percebi de elo de ligação é essa lorota que a gente acha que, na verdade, você diz que se fere e tudo mais, mas na verdade é um amor que só existe enquanto está me atendendo, está me satisfazendo. A partir do momento que não está mais, vira
passado, né? Não sei. É totalmente forçado. Eu acho interessante, como o pastor colocou, a coisa de acelerar sempre, entendeu? E é aquela coisa jogada aos seus pés, entendeu? Eu sou mesmo exagerado. A Bíblia coloca as coisas pra gente com um equilíbrio tão bacana assim, quando a gente consegue perceber, e a tendência do mundo é contrária, né? Vai, acelera, eu sou exagerado mesmo, entendeu? Jogado aos seus pés. E, sei lá, eu tenho a impressão que quando você se joga aos pés de alguém, assim, não demora, a não ser de Deus, né? O relacionamento não costuma demorar tanto, né? Costuma ser uma coisa mais passageira na hora que você põe o joelho e jogar aos pés da pessoa. E você se levanta e vai procurar outra. Mais fácil. Acho que essa é uma das coisas que me veio à mente. A questão de exagerado, a mesma coisa que o Fio falou, é do acelera e exagerado, mas acho que o amor, pelo menos o amor da Bíblia, é um amor sensível, um amor suave e tudo mais. Então acho que uma das maiores disparidades que eu encontrei na música, eu juro que eu só lembro o refrão, mas o exagerado basta. Foi essa questão do amor ser exagerado, sempre exagerado. Acho que isso não é saudável. E na outra, qual que é a outra? Fórmula do amor. Que eu também só conheço o refrão. A questão de fórmula mesmo, de ter uma... mas enfim, ter uma fórmula, uma coisa fechada para um relacionamento que são entre pessoas, um vínculo extremamente subjetivo, um vínculo extremamente pessoal. Aí a questão da busca pela fórmula do amor, eu acho que, ainda voltando à outra música, a questão do amor ser sensível, acho que é impossível arranjar uma fórmula do amor. Acho que cada pessoa é uma pessoa diferente. Você vê que a camisa é recente, né? Eu tava na fazenda, gente, tem que ser camisa velha, né? Mas assim, não, eu só queria comentar da última música, da questão do Fórmula do Amor e tal. Fica parecendo também muito assim, que nem às vezes rola até na igreja. Uma pessoa começa a namorar do grupo, aí todas tem que namorar assim, rola uma forçação nesse sentido. Que é meio que o pastor falou no início, né, do versículo lá, nem desperteis o amor até que este o queira, até que o amor seja natural, né, ou assim. Eu acho que rola muito isso também. Então não tem uma fórmula assim. Se você esperando em Deus, se for da vontade dele que isso ocorra, isso vai acontecer. E eu vejo muito assim, até dentro desse contexto de igreja, essa forçação de barra, nesse sentido assim, de que você tem que estar com alguém e tal, como se, enfim, aquela ideia também do primeiro bloco lá de que você é incompleto sozinho e tal. Não tem nada a ver, só isso. Vem aqui, porque senão a câmera não pega. Pega só a imagem. Aproveitar a oportunidade, né? Não, é que o João colocou, pastor, eu queria saber a sua opinião a respeito. Por exemplo, se um namoro, nossa, vai parecer feio, mas eu amo minha namorada. Mas olha só, se um namoro acaba, é porque Deus não quis? Tinha essa... se um namoro na igreja, entendeu? A gente sentou, a gente orou, a gente esperou. Não, parei. Tô gravando agora. Galera, uma pergunta excelente que vai ser respondida no intervalo. Então, não, depois do intervalo, ninguém vai embora. É porque é o tema do próximo, é ruptura. Ele vai falar sobre ruptura no próximo. Ótimo.